Oi, pessoal. Bom, sou Maurício Marques, venho do fisiculturismo, resultados extremos de hipertrofia. Queria me apresentar hoje em termos de troféus, conquistas dentro do campeonato, dentro da competição, e dizer que praticamente eu tenho dois grandes troféus na minha vida, duas grandes conquistas, O primeiro é meu filho, Marcelo Marques, hoje é advogado, futebolista, uma pessoa de um caráter extremo, um grande orgulho meu maior troféu. O segundo troféu que eu tenho, uma grande conquista, é este troféu muito importante, de muita demora, de muita luta para chegar nisso aqui e de muita relevância. Por quê? Esse campeonato, esse troféu, representa o campeonato íbero e sul-americano overall, no ano em que eu ganhei o paulista overall, o brasileiro overall, íbero e sul-americano overall, na década de 90. Uma década histórica para o fisiculturismo nacional, onde tinha uma só federação, os melhores atletas se encontravam no palco. No ano de 94 eu fui eleito atleta do ano pela pela FEPAM, que seguia a IFBB na época. Os maiores nomes da época, tão grandes que estão até hoje, de 20 anos atrás até hoje, em evidência, ganhando campeonatos, aparecendo em bons, e eu faço parte dessa turma, estive no meio deles, e em um ano eu conquistei esse troféu. Esse troféu vai servir também para a gente, para falar sobre o assunto que é resultados extremos, agora para os avançados. A gente falou alguma coisa já para trás sobre os resultados para o aluno iniciante. Para o aluno iniciante, se ele fizer o básico, as 3 serinhas lá de 6 a 12, ir aumentando o peso, treinar um dia sim, um dia não, ele tem garantidamente resultados. O aluno intermediário, ele vem depois de mais ou menos 3 a 6 meses de treino, ele já passa a ser um atleta intermediário. As preocupações dele são especialmente modelar o corpo, arrumar o seu desenho, porém os resultados são mais fáceis. Tudo o que a gente faz funciona, porque tudo é novidade para o músculo, tudo é novidade para o corpo. Em torno de mais ou menos 1 a 2 anos, a gente já considera o atleta de academia como um aluno avançado. Por que avançado? Ele já está mais do que adaptado àquela rotina de destruir, reconstruir, ganhar massa. Destruir, reconstruir, ganhar massa. Ele já está adaptado a isso. Hoje, o simples fato de aumentar carga, o sobrepeso, não garante mais resultado. Eu preciso de outras variáveis. E agora entra tudo. E é sobre isso que a gente vai discursar hoje. Como, quando eu me torno um atleta avançado, eu devo treinar para vencer agora as dificuldades que aumentaram e é onde começam a surgir os platôs. É a hora que eu não vejo mais resultado. Eu treino, me alimento, faço todas as séries e tal, e não tenho mais resultado. Quais são as dicas do que a gente deve buscar e tudo mais? Bom, os focos agora são, depois de 1 ano, 2 anos de academia, treinamos bastante, fomos assíduos, tivemos resultados agora, quais são os maiores problemas que a gente encontra de 1 a 2 anos de treino para frente? São os platôs, são as fases em que o músculo simplesmente não muda mais, não responde mais, chegou no limite, estagnou, e as deficiências. Puxa, mas a perna não vai, eu treino tudo, mas o braço não vai, o ombro não vai, e assim vai. Então, os 2 maiores problemas do atleta avançado, que o atleta encontra, são os platôs para o resultado e as deficiências, as maiores dificuldades que continuaram até essa fase. E aí o que eu faço agora para arrumar minha perna em relação ao tronco, o meu braço em relação ao tronco. Então, é isso que eu vou trazer das competições. Foram mais ou menos 50 vezes que eu entrei em palco de competição. 30 vezes, quase 30 vezes, foram primeiros lugares. Como eu falei, esse foi o maior primeiro lugar, a maior conquista num ano importante, com atletas importantes. Então foi realmente uma conquista e me mostrou ser um vencedor, conquistar. Cheguei lá, consegui a minha perfeição, consegui o meu máximo tamanho, consegui minha máxima perfeição. Fui colocado à prova num palco de competição e entre atletas bons, atletas de nível,
eu consegui vencer. Digo que eu venci, mas digo também que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto lugar também venceram, porque era uma competição de alto nível, todos os atletas eram bons, e naquela época, dificilmente tinha menos do que 15 atletas por categoria, no mínimo 15 atletas por categoria. Muitas vezes eram feitos em 2, 3 vezes, 2 ou 3 dias de competição seletivas para poder chegar aos últimos 6 e competirem. Para vocês verem a acirração que era naquela época, o quanto todos os atletas que subiam num palco já eram vencedores. Se passava na prévia, os 6 que passaram na prévia praticamente eram vencedores. Então eu me considero um vencedor, eu cheguei no meu resultado, e todas essas experiências como atleta em mim, como treinador de atletas por quase 30 anos, professor de academia por 30 anos exatamente, eu trago hoje todas as estratégias que a gente foi aprendendo, que a gente foi praticando e foi dando resultado para vocês, diretamente para vocês. Então, nosso primeiro problema, não ter mais resultado, platô, não vai mais. Eu destruo, recupero e não cresço. Bom, 2 coisas devem ser observadas. Primeiro, se a destruição está compatível com a reconstrução. Se o catabolismo gerado, obrigatório, no treinamento, está compatível com o que eu faço como anabolismo. O que eu me alimento, o que eu descanso, se pode falar em suplementos, se pode falar em ergogênicos, é a parte do anabolismo, a construção. Não acontece anabolismo sem antes um bom catabolismo, que é o estímulo. O estímulo é um bom treino, sobre isso que nós vamos falar aqui agora. E uma boa recuperação compatível a esse treino garante o resultado. Aonde muito atleta falha, começa a treinar tanto, investir tanto em treino, que ele começa a passar o que ele destrói, faz mega séries, copia a série do fulano, copia a série do ciclano, eu vi essa série aqui é legal, e arrebenta com o corpo, mas não é compatível com o anabolismo. Ele não viu o que o outro fulano tem como genética natural de anabolismo ou o que ele faz. Ele pega a grande série do aquele atleta e vai tentar fazer. Quase certeza dá errado. Eu preciso descobrir a minha série, individualidade. Agora, aonde eu vou mexer? Beleza. Balançar enquanto eu estou destruindo, vamos destruir ao máximo, mas destruindo o máximo meu, e como eu garanto isso? Pelo pumping, pelo treino em que eu chego no meu limite de treino e vejo que o músculo está estourando, está latejando, está estourando, ele está entumecido. Eu garanto que eu fiz uma boa destruição. E aí eu vou usar outras técnicas que não só sobrecarga, existem infinitas, eu posso criar a qualquer momento uma nova técnica, o importante é conseguir essa autodestruição. Para conseguir essa autodestruição, a gente segue princípios que eu vou passar para vocês e ajusta e adapta para a individualidade e crio o meu treino. O meu treino bom, que cresce e destrói o meu bíceps, é esse. Descobrir o meu treino. Eu vou passar para vocês uma metodologia para ensinar alguns princípios. É a metodologia Maurício Marques, o que eu aprendi e o que eu transformei num método para ensinar os princípios que eu usei, que vi atletas usando, que conseguiram seus pump máximo. Primeiro objetivo, destruir, pump máximo. Agora, segundo objetivo, eu estou dando tempo suficiente para ele inflamar, desinflamar não, recuperar, anabolizar e às vezes até ainda formar hiperplasia, fibras novas. Eu estou dando tempo para tudo isso acontecer. Eu estou dando alimento para tudo isso acontecer. Eu estou ajustando tudo que eu tenho na minha mão, que é saudável, que eu posso usar. Tem tanto suplemento hoje, tanta estratégia, tanta coisa aí bacana, tantos alimentos estratégicos, tantos suplementos estratégicos que eu posso usar dentro do resultado natural e conseguir garantir uma reconstrução máxima, com tempo máximo e alimento máximo para uma melhor reconstrução. Aí não tem como não quebrar o platô.
Outra estratégia para quebrar platô é a chamada periodização. É não ficar treinando sempre a mesma coisa. Sempre hipertrofia, 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 hipertrofia. Chega uma hora que o corpo se adapta, está preparado. Além de eu me sujeitar a lesões por estresse, eu também crio um platô. O meu corpo já está preparado para aquilo, ele já está respondendo aquilo. A periodização, eu mudo os objetivos. Eu vou treinar agora um pouco de força, eu vou treinar agora um pouco de resistência, eu vou agora fazer uma regeneração muscular, vou fazer mais alongamentos, atividades mais leves. Todas essas estratégias contribuem para quebrar o platô, que é o nosso primeiro problema encontrado. Além da carga, como eu falei, e antes de falar da carga, eu queria falar de um outro problema que nós enfrentamos agora, que é a genética. A genética limita os seus resultados. Todo mundo, qualquer pessoa que treine musculação, faz hipertrofia. Se ela usa técnicas adequadas e arruma catabolismo com anabolismo, ela garante resultados, todas as pessoas. Porém, esse resultado, quanto desse resultado e até onde eu vou tendo resultados, depende da genética. O Ronnie Coleman chegou no máximo da genética dele. Ele usou tudo que ele tem nas mãos, toda a tecnologia, todo o suplemento, todos os recursos ergogênicos e chegou no limite da genética dele. O Arnold chegou no limite da genética dele. Se o Arnold fizesse o que o Ronnie Coleman fez 20 anos depois, 30 anos depois, com certeza o Arnold iria um pouco mais longe, porém chegaria no máximo da genética dele para aquilo que ele está fazendo. Nós temos um limite que a genética manda. Então a genética passa a ter um grande peso agora nos atletas avançados. Eu sou iniciante, eu sou intermediário, todo mundo tem bons resultados. Eu passei a ser avançado. Quem tem uma boa genética vai ter grandes resultados e pode até chegar num palco de competição. Quem não tem uma genética favorável vai encontrar uma limitação maior. Pode ser que nunca chegue a ser um atleta competidor. Tenha bons resultados, mas não a nível de competição. No meu caso particular, eu sempre tive um trauma muito grande com magreza. Tanto é que eu não tenho fotos da minha vida de minha época magra, rasguei todas, joguei todas fora, fugia de máquina fotográfica, então eu nem tirava foto, as fotos que eu tinha eu joguei fora. Eu tenho fotos minhas a partir dos 21 anos de idade, que é quando eu já estava com 5, 6 anos de treino, intenso, direto, já estava competindo na categoria júnior e já estava ganhando meu primeiro troféu overall, numa categoria, entre todas as categorias, como júnior já estava ganhando, ou seja, havia genética, Conheço outras pessoas que a gente pode falar aí, a gente cita aí Felipe Franco, vocês veem a genética que ele tem para perfeição, aquilo é dele, ele chegou no máximo dele. Aí você põe Rafael Brandão, por exemplo, é o máximo da genética dele, é outro atleta, é outro perfil. Felipe Franco não consegue ser Rafael Brandão não consegue ser Felipe Franco, mas os dois conseguem chegar no máximo dos seus resultados, limitado pela genética. Eu cito sempre aí hoje o Jonathan, é um atleta aqui de Taubaté, é um atleta que tem uma genética excepcional, fantástica, com 21 anos de treino de idade, já estava ganhando competição, já tinha mais de 50 centímetros de braço, e foi um atleta que nunca teve condições de investir em suplementação pesada, nunca foi patrocinado, nunca teve um poder aquisitivo alto para investir no esporte, com pouco recurso financeiro. Ele já com 21 anos de idade tinha um corpo simplesmente perfeito. E hoje está mais perfeito ainda, sem dar 100% dele no treinamento. Estou citando um exemplo de um atleta que tem uma máxima genética e o pouco que ele faz aparece mais do que outros que têm uma genética inferior e estão no seu máximo, fazendo tudo do melhor, mas não conseguem se comparar. Então vamos lá. Depois de 2 anos, 1 a 2 anos, eu começo a encontrar o problema do platô. Esse platô eu vou arrumar ajustando catabolismo com anabolismo. Treino, perfeita destruição, perfeito pumping, com a mais perfeita reconstrução. Tempo, alimento e recursos, suplementos e tudo mais. A gente está falando aqui de treinamento natural. O máximo que a gente consegue com treino e alimentação. Este atleta vai quebrar platôs e vai começar a desenvolver até chegar no máximo da sua genética. E aí cada atleta chega num nível, mas todos podem chegar no seu máximo.
Para chegar no seu máximo é que eu vou passar essas dicas importantíssimas. A primeira dica, fica na consciência, é ajustar o quanto está destruindo, garantir que destruiu e garantir que o anabolismo é compatível a isso. Esse é o primeiro passo. Quais são as variáveis que eu vou usar para destruir o meu músculo? No começo, é a sobrecarga, é o melhor, é o mais eficiente. Para fazer sobrecarga, eu preciso treinar pesado. Aí que vem, todo mundo se assusta, meu, treinar pesado, mas vou machucar e tal. Não. O treinar pesado é o treinar pesado da criança, é o treinar pesado da mulher, é o treinar pesado do idoso, é o treinar pesado do atleta. É o treinar com uma carga suficiente para incomodar ou oferecer resistência ao movimento natural que você está mandando o músculo fazer. Então eu quero fazer isso aqui, mas tem alguma coisa não deixando eu fazer. Quanto mais difícil possível de eu fazer, melhor. Quanto mais pesado, melhor. E qual é o máximo de peso que eu posso colocar? O mais difícil possível, até onde eu garanto o movimento perfeito, a velocidade que eu quero mandar perfeitamente, a amplitude perfeita e o conforto perfeito, dentro daquilo que eu estipulei. Eu estipulei 10, eu vou pôr o máximo de carga possível, que me dificulte ao máximo, mas que eu faço as 10 que eu estipulei, com perfeição de movimento, qualidade de movimento e conforto. Aí vem a outra questão, mas por que 10? O músculo não conta, realmente ele não conta. Ele não conta número, 1, 2, 3, mas ele conta tempo. De acordo com o tempo em que eu estou fazendo contração muscular, eu vou mudando os substratos que eu vou usando para aquela contração. Então, eu vou usando glicose, acabou a glicose, gordura, primeiro o ATP-CP, a primeira a creatina, depois eu vou para a glicose, acabou eu vou para a gordura, acabou eu vou para a proteína, aí entra a leucina, entra a glutamina, entram aminoácidos que vão participar do substrato energético para continuar a contração muscular. Quanto mais tempo eu fico movimentando o meu músculo e quanto mais carga eu coloco, quanto mais fibras eu recruto, maior o estímulo, melhor o estímulo. Por quê? Porque se eu fiquei muito tempo, eu esgotei todos os substratos, então eu fiz uma destruição, eu esgotei tudo, quanto mais tempo. Mas eu fiquei fazendo 20, 30 vezes, não fui contando, fiz 100 vezes. E quanto você usa de peso? Usei um pezinho de 2 quilos. Então você usou muito poucas fibras para fazer uma destruição máxima. Apesar de que elas vão se revezando, mas foi uma destruição de muito poucas fibras. Se eu já começo com uma vez de 2 quilos, com 20 quilos, puxa vida, são 10 vezes mais fibras sendo trabalhadas. E aí, quanto mais tempo eu consigo levar essas fibras, aí realmente entra, não precisa contar, precisa ir embora. Ir ao máximo que eu posso. Então, o não contar entra no seguinte sentido. Eu vou colocar o máximo de peso possível para em torno de 10 repetições. Por que esse número 10? Por que 10? Porque a nota 10? Não. Porque já foi descoberto ao longo de 100 anos de experiência no fisiculturismo prático e teórico, científico, que o melhor número onde eu consigo colocar o máximo de peso e ficar o máximo de tempo é em torno de 10. Por isso que a gente fala que é em torno de 6 a 12. Ótimo. Agora, não é porque eu determinei 10 que eu preciso parar na 10ª. Aí que entra o não precisa contar. Então, eu vou buscar 6 a 12. Eu vou buscar o número 10. Ele é o número ideal para os fisiculturistas do mundo. Porém, o atleta profissional, ele não vai, porque chegou na 10, parou, deu 10, nota 10. Não. Eu planejei uma carga pesada para ficar um tempo em torno de 10. Mas, puxa, se dá para ir além, vamos embora. Eu continuo contração, se precisar eu uso drop sets, eu vou abaixando a carga e vou continuando, mais 8, mais 8, mais 10, mais 10, não importa o número, não tem que ser 10, 10, 10, 8, 8, 8, tem que ser uma carga compatível a em torno de 10 repetições, para mim ter noção de peso que eu vou usar, agora o número não. Eu posso fazer uma série até o quanto eu aguentar, chegou no 10 eu vou embora, travou, não tem mais movimento, eu reduzo a carga e para poder continuar, estendi o tempo, a carga reduzindo reduz a quantidade de fibras a ser destruído, mas antes eu usei uma carga pesada.
Primeiro eu destruí um monte de fibras. Agora, ao invés de parar, eu abaixei o peso para poder continuar o tempo, e no tempo eu fui destruindo mais a fibra, e com a quantidade de carga, quanto mais alta, mais fibras eu fui usando. Então eu posso fazer, eu coloquei um peso para mim fazer 10. Só que quando chegou na 10, eu vi, puxa vida, mas dá para ir mais. Então vamos mais. 11, 12, 13, não precisa contar. Cheguei no limite. Eu tenho a opção de parar, deu meu estímulo, bacana, como eu tenho a opção de entrar com uma outra estratégia de treino, que é continuar. Não, por que eu vou parar? Eu quero destruição máxima. Eu já fiz carga alta, já fiz um torno de 10 repetições para usar grande número de fibras, agora eu quero acrescentar. Então eu posso pedir ajuda e continuar, como eu posso diminuir o peso e continuar, mais 8, mais 10, travou, diminui o peso, alguém ajuda e continua. Ou seja, a regra é ir ao máximo de tempo com o máximo de carga. Lembrando que se eu começar só pelo tempo, eu vou pegar um pezinho e vou fazer até travar. Tá, se eu fiz 15, 20, 30, 40 vezes com o mesmo peso, significa que aquela carga está muito abaixo do que eu posso colocar. Puxa vida, se eu coloquei 10 quilos para fazer 40 vezes, se eu fosse fazer 10, eu ia usar 50 quilos, 40 quilos. O que é melhor? Pôr 10 quilinhos e fazer 40 vezes ou colocar 50 quilos e fazer 10? Colocar o peso máximo para em torno de 10 repetições é o ideal. É o número que se encontrou onde eu consigo o máximo de peso com o maior tempo. Aí eu cheguei perto das 10, usei a carga máxima, daí para frente eu posso usar a técnica que eu quiser. São N técnicas. Uma pode ser, eu vou descansar um mínimo, o músculo nem recuperou e eu já destruo de novo. Eu posso diminuir o tempo. É uma maneira de aumentar a minha intensidade. Outra maneira de aumentar a minha intensidade, não, eu vou continuar. Eu parei, agora para não guardar o peso, eu vou dar uma roubada conscientemente, sabendo que eu estou roubando para continuar, ou pedir uma ajuda para continuar, desde que esse roubo seja 100% confortável e continue forçando o músculo que eu quero, não vai trabalhar outro músculo, está tudo certo. Continuo o meu máximo ou reduzo a carga e continuo. É uma das estratégias que eu posso usar. Então, lembrando agora que já não é mais agora só peso, peso, peso. Peso é a base. O que é treinar pesado? É colocar o máximo de dificuldade para fazer o meu movimento, o máximo difícil com a carga, até onde eu chego em torno de 10 vezes, para começar, para estipular que carga colocar. E a partir disto, eu cheguei no meu peso máximo, com perfeição de movimento, com velocidade, a velocidade que eu quero. O que não pode acontecer é que lesiona muito o atleta. Então falaram para pôr peso, eu vou pôr peso. Aí a dificuldade que ele estipulou para ele foi uma carga tão alta que ele começou a ter que roubar para fazer o movimento, usar outro músculo. Então não é um treino pesado, é um treino errado. Ele está roubando porque ele não está aguentando com peso. É diferente do exemplo que eu dei. O exemplo que eu dei é eu ponho peso máximo para em torno de 10, faço perfeição de movimento e para continuar eu roubo propositadamente, com conforto, sabendo o que eu estou fazendo e continuo. Ou peço ajuda ou diminuo. Essa é a estratégia. Então a primeira estratégia é sobrecarga e da sobrecarga para frente eu tenho N técnicas. Quando a gente volta em old school pura, tinham dois grandes métodos do passado, que era o método Wader, o mais famoso, o mais praticado no mundo. Tinha o método Hoffman, era o segundo mais famoso. Tinha outro de dois irmãos, que eu não vou me lembrar agora, e tinha vários outros métodos. Todos eles, o primeiro princípio era da sobrecarga. Então, nunca esquecer do princípio inicial, que é o da sobrecarga. Depois, em cima da sobrecarga, vem N estratégias para dificultar o movimento. Repetindo aqui, uma delas pode ser ir roubando para continuar, a diminuir o peso para continuar, pedir ajuda para continuar, fazer, por exemplo, bisets, trisets. Eu termino esse exercício, não aguentei mais, eu paro e já passo para um outro exercício e continuo, mais em torno de 10, travou. Se deu 10 e ainda não travou, eu vou mais, eu não preciso parar nos 10, vou até o máximo, depois pego um outro exercício e completo um outro exercício. Então vejam quantas estratégias eu posso criar. Eu posso usar o que já existe e eu posso criar. Mas o que você pode fazer hoje? O que você pode mudar? O que você precisa fazer?
Primeiro princípio, sobrecarga, estar sempre treinando pesado. O treino tem que estar sempre difícil. Eu vou dar 2 exemplos aqui, a gente conhece atletas famosos. Para esse exemplo eu não vou citar o nome deles, mas todo mundo conhece aí. Um atleta sempre treinou muito pesado. O Arnold, sempre treinou muito pesado, sempre muito pesado. Fazia agachamento, a barra envergava nas costas, fazia supino, a barra envergava. Fazia um movimento clássico. Ele dominava o movimento, ele dominava a velocidade dele e enchia de peso. Nunca temos relato do Arnold se machucar. Se ele se machucou, nunca falou, nunca relatou. E temos outro atleta do mesmo nível, em época diferente, com mais tecnologia, com mais conhecimento, que se lesionou gravemente. E um outro atleta, também dos Olímpias da época, que teve várias distensões musculares, estiramentos musculares, ele rompeu 100% do tríceps, rompeu, se eu não me engano, femoral, rompeu o bíceps, não me lembro que outro músculo. Um teve graves rompimentos e o outro teve um grave problema ósseo, de coluna, de estrutura. Quando a gente fala aí de lesão relacionada à sobrecarga, o que eu tenho como vivência dentro desse esporte, 35 anos envolvido no esporte, tanto em estudo como prática competitiva, de academia, acompanhando os atletas e eu mesmo, eu posso garantir para vocês o seguinte: eu treinei durante 30 anos de alta intensidade, respeitando as periodizações, então eu não treinava pesado o ano inteiro. Eu treinava pesado uma época, depois treinava mais pesado com menos vezes para ganhar mais força e depois trabalhava mais resistência, onde a carga obrigatoriamente era baixada. Depois ficava um tempo sem treinar, com alongamentos, restauração muscular e tal. Então, usando as periodizações para não ficar treinando pesado o ano inteiro, logicamente a chance de uma hora se machucar aumenta. Então, respeitando as periodizações, eu posso dar o meu exemplo, 30 anos de treino pesado sem nunca sofrer uma lesão. Posso dar exemplo do Arnold, posso dar exemplo de uma infinidade de atletas que treinaram pesado, tinham muita força, mas faziam um movimento clássico, dominavam o movimento não saía do controle. Ele não diminuía porque não estava aguentando, ou não entortava porque não estava aguentando, ele não perdia o domínio do movimento, por mais peso que ele colocasse. A única vez que eu lesionei na minha vida, de treinamento competitivo, foi num dia em casa, fora do treino, em casa. Eu tinha 2 cachorros muito grandes, um dog alemão, um São Bernardo, os 2 brigaram, e eu peguei um pelo peito e fui jogar ele. Quando eu fiz assim para jogar, eu senti meu bíceps rasgando. Foi realmente um buraco, um estiramento, não foi uma distensão. Rasgou o meu músculo. E qual é a explicação desse rasgo? Um treino um dia anterior, no dia eu estava inflamado extremamente, poucas fibras estavam restauradas, a maior parte sem restauração, e eu fiz uma contração máxima, uma explosão, um chute, um soco. Então ele rompeu as boas. O que seria isso? Como 10 pessoas empurrando o carro e de repente 8 param de empurrar e deixa só para 2. Os 2 vão se machucar. Então a minha lesão veio por dar uma explosão muscular num dia em que meu músculo estava arrebentado, com poucas fibras restauradinhas, tentando se recuperar. Foi a única lesão da minha vida. Arnold, a gente não tem relatos de lesão. Se ele se machucou, ele nunca falou, mas enfim. E a gente tem outros casos em que eu vi lesão no nosso esporte com sobrecarga. Em que casos eu vi de atletas famosos, atletas Olímpia, atletas profissionais, não recentes, do passado, antigos, na minha época de competição, que eles colocavam tanta carga que eles começavam a perder o movimento. Eles encurtavam o movimento, não faziam movimento nem na velocidade, nem na qualidade do movimento que eles queriam para se adaptar àquele peso. O peso determinou o movimento. E não ele fez um movimento com o máximo de peso. Eu vou fazer este movimento com o máximo de peso. Não. Ele colocou um peso tão grande que ele não conseguiu fazer esse movimento. Então ele começou a perder velocidade ou perder movimento, então o peso passou a dominar ele. E esses atletas lesionaram, a ponto de parar a carreira profissional, com toda a tecnologia e tudo mais. Então o que eles fizeram? Deixaram a sobrecarga
passar ele, dar ordens para ele, limitar ele, não ele limitar a sobrecarga, como o caso de Arnold e o meu caso. Então, não há lesão na perfeição do movimento, dominado, controlado, com carga máxima para em torno de 10 repetições ou menos, sem nenhum problema, é só ajustar as cargas. Não há lesão, não há registro, eu nunca vi isso acontecer, nem perto de mim, nem em esporte internacional ou em relatos, nunca ouvi. O máximo que eu já vi de lesões que acontecem comumente é a famosa contratura muscular. A contratura é a lesão mais leve que a gente costuma ter numa academia de musculação. A intermediária seria a distensão muscular e a mais grave seria o estiramento muscular ou rompimento de tendão e tal. A gente vê acontecer isso hoje com atletas. Pode ter outros fatores. Aí a gente está falando alguma droga que potencialize demais o treinamento e a musculatura passe a capacidade da articulação ou de um tendão. São outros fatores. Não foi a sobrecarga. Foi a droga usada, foi qualquer outro estímulo, qualquer outra coisa errada. Não foi o peso. Nunca aconteceu de um atleta colocar uma carga pesada, fazer um movimento perfeito, dominado, controlado, bonito e de repente machucar. Nunca. Não há relatos. Há relatos de contratura. Dá uma leve agulhada, aquela agulhada me para o movimento. Basta, na verdade, para quem sabe, o pessoal veterano sabe, apertar a dor. Ele, por causa da dor, ele solta imediatamente. Se eu não fizer isso imediatamente, ele permanece em contratura, vai inflamar, vai aumentar a lesão, a dor e tal, e ela é uma lesão leve, que às vezes o atleta fica dias sem treinar por alguma coisa besta. Mas não posso chamar isso de lesão, porque eu consigo arrumar na mesma hora. É falta, às vezes, de conhecimento e o atleta não fazer isso. Existe a distensão, que é uma ruptura de uma determinada quantidade de fibras, onde agora eu não consigo movimentar, machucou, eu preciso de repouso, eu preciso de recuperação. Eu nunca vi ninguém distender o músculo treinando pesado corretamente e periodicamente. Eu nunca vi. A distensão só aconteceu em atletas que eu vi, onde o peso dominou o atleta, ou onde ele permaneceu treinando o ano inteiro, sem parar, e a distensão seria até pouco. E o estiramento, a lesão mais grave, voltando a falar, e o rompimento de tendão, talvez ainda pior, enfim. Não é nem pior, porque o rompimento de tendão eu consigo cirurgicamente voltar a 100% da minha capacidade. O estiramento muscular eu não consigo voltar a 100%, porque é como se fosse um bife, eu não consigo costurar um bife. Se eu costurar e puxar, ele rasga de novo. Agora eu consigo costurar bem um tendão. Eu costuro ali, ele calcifica, acabou o problema. Enfim, o estiramento é a lesão mais séria, mais difícil de acontecer e também não dá para recuperar 100%. O tendão é mais difícil, porém, se acontecer um rompimento de tendão por uma carga excessiva que a pessoa não aguentou, ou já vi isso, é importante que vocês saibam. Atletas que correm todo dia, 10 quilômetros todo dia, treina panturrilha, um dia estoura o tendão. O que aconteceu aí? Overtraining. Não foi sobrecarga, foi overtraining. Treinou demais um tecido, o tecido inflamava, ele não dava tempo para anti-inflamar, para restaurar, para crescer, e já ia fazendo movimento em cima de movimento. Um tecido inflamado, ele pôs o peso naquele dia e estourou. Foi o peso? Não, foi a inflamação. Foi o estresse, o overtraining. Então nós estamos falando de outros problemas. Overtraining é perigoso, treinamento errado, sem domínio é perigoso. Aí sim a sobrecarga passa a ser perigosa. Agora eu garanto que no treino perfeito, com tempo de intervalo, um tempo periodizado, pode colocar sobrecarga, desde que faça perfeito o movimento, com tudo que a gente falou aqui. Eu garanto, pela minha experiência profissional, prática e teórica, que não estoura. Todos os relatos foi falta de domínio de movimento, overtraining ou, repito, alguma droga que potencializou demais a força e a estrutura não aguentou o quanto a fibra muscular conseguiu movimentar de peso. Aí foi um desequilíbrio bioquímico ou químico. Alguma droga fez isso, não foi o peso em cima de um treinamento periodizado, correto. Então, sobrecarga. Dessa maneira, eu consegui destruir músculo, colocando peso,
conseguir destruir músculo, fazendo mais tempo de contrações musculares, como eu expliquei agora. Eu vou até em torno de 10, até travar, diminuo e continuo, mudo de movimento e continuo e vou embora. É uma maneira de destruir mais fibras. Diminuo o intervalo de treinamento para o músculo não recuperou ainda de uma série, já está vindo outra série. É uma maneira de aumentar a intensidade. Fazer mais séries, aumentar o número de vezes que eu vou levar a destruição muscular e, entre N outros, cada atleta tem a sua preferência, pode criar um movimento a qualquer movimento. E uma outra maneira de eu garantir que eu estou intensificando bem a destruição muscular é o pumping gerado, e para mim chegar nesse pumping máximo, eu tenho que garantir, teoricamente, que eu destruí todas as minhas fibras. A gente sabe que as fibras musculares são separadas, na verdade, em 16 tipos de fibras. As que respiram, as que não respiram e as que respiram e não respiram. São 3 classes. Porém, há 16 tipos. Por quê? Tem a que respira rápida, média e lenta, a que não respira rápida, média e lenta. Tem a fibra, a gente chama amorfa. Ela não tem forma, ela não sabe o que ela é ainda. Ou fibras X, cada cientista chama do seu nome, do seu jeito, cada atleta chama do seu nome. São fibras que ainda não são nem branca nem vermelha. Elas participam da contração muscular e conforme o tipo de treinamento que eu vou fazendo, mais anaeróbico ou mais aeróbico, em determinado momento ela passa a ajudar o movimento a ser recrutada e aí ela vai para o lado branco ou vermelho ou rosa. São as fibras amorfas que passam a ser incluídas, como se diz, recrutadas para a gente continuar destruindo fibras. E como eu garanto que eu destruí todas as minhas fibras musculares, todas trabalharam? Bom, como trabalham as brancas? Com glicose como combustível, com baixa oxigenação. Basicamente é isso. Então, em que movimento eu consigo isso? Bom, o movimento que eu tenho mais glicose no corpo é no começo do treino. Então, qual é a hora melhor para trabalhar a minha fibra branca? A hora que eu tenho mais combustível para ela, mais substrato para ativar ela. É o começo do treino. Então, eu começo prioritariamente pelas fibras brancas. Trabalhei minha fibra branca. Se eu descansar pouco e o meu coração estiver acelerado, minha oxigenação estiver alta, quando eu voltar a treinar, ela não consegue treinar, porque ela não sabe treinar com oxigênio. Ela só sabe treinar sem oxigênio. Então, a hora que eu paro, o descanso tem que ser em torno de 1 minuto, para mais, depende da pessoa, de maneira que o batimento abaixe, o corpo ache que acabou o treino, a oxigenação abaixou, aí eu vou lá e faço novamente. Puxa vida, não tem oxigênio? Qual é a fibra que vai trabalhar? A branca. Então, como que eu trabalho a branca? Sem presença de oxigênio e com glicose presente. Seria o começo do treino, enquanto eu tenho glicose na circulação, glicogênio guardado no músculo e glicogênio guardado no fígado. Vai acabando de um lugar, eu vou pegando de outro, eu garanto que eu vou ter. Cada vez que eu faço meu movimento, eu esgoto as enzimas que vão quebrar esse carboidrato guardado no músculo. Por isso que eu preciso do descanso, para recarregar enzimas e quando eu voltar na próxima série, ter enzimas para continuar usando o meu carboidrato, quebrando meu glicogênio e fornecendo o substrato glicose, que está guardado dentro do músculo, mas precisa da enzima para digerir, para quebrar, para transformar em movimento, para transformar em combustível. Para isso eu preciso de um tempo, em torno de 1 minuto, para recarregar essas enzimas. E por que em torno de 1 minuto? Para dar tempo do batimento voltar, da oxigenação diminuir. Aí eu criei um campo propício para a fibra branca. O que resta fazer agora? Colocar o máximo de peso possível para usar o máximo de fibras possível. Então eu vou treinar o mais pesado possível, em torno de 10, para saber que carga mais ou menos usar, com intervalos grandes entre uma série e a outra série, para garantir a baixa do meu batimento cardíaco e para garantir a formação de enzimas que vão continuar queimando glicose. Não adianta eu fazer isso por muito tempo, porque vai chegar uma hora que as glicoses do corpo vão abaixar demais. Aí eu estou recrutando uma fibra, mas eu não tenho combustível para a fibra. Então, o treino melhor, na minha opinião, é começar pelas fibras brancas, trabalhando pesado, sempre difícil.
com baixas repetições, em torno de 6 a 12, para garantir um grande número de peso, uma grande carga, e com um tempo entre 1 a 2 minutos de intervalo, para garantir que eu vou trabalhar a fibra branca, que vai ter glicose, vai ter enzima e vai ter oxigenação baixa. Então, eu garanti que eu destruí fibra branca. A fibra rosa trabalha em todo momento, ela trabalha sempre. Tem oxigênio, ela trabalha, não tem oxigênio, ela trabalha. Então, a gente não precisa se preocupar com as rosas. Agora, nós vamos nos preocupar com as fibras vermelhas, que são menores, têm menos capacidade de crescer, porém variam de pessoa para pessoa e de músculo para músculo, qual é a predominância. Então, eu, Maurício, posso ter muito mais fibras brancas do que vermelha no meu braço e muito mais fibra vermelha do que branca na minha perna. Porém, o outro atleta pode ser diferente. Então, o que eu devo fazer? Destruir todas as fibras. E eu reparo, com o tipo de treino que eu dou, se é mais para branca ou se é mais para vermelha, que tipo de fibra eu tenho mais. Eu consigo detectar isso pelo próprio treinamento. Eu posso fazer um teste comigo mesmo e fazer uma série onde eu só use 6, 8, 10 repetições, alta carga sempre, bastante intervalo, meia hora de treino, 40 minutos de treino e avalio o pump. Ótimo. Depois eu faço um treino de alta repetição, aí eu vou embora, porque agora eu não vou usar mais glicose, eu vou usar gordura. A gordura é o terceiro, desculpe, o primeiro substrato é creatina fosfato. O segundo substrato é glicose, o terceiro é a gordura e o último é a proteína. Então eu tenho que ficar num tempo em que eu acabe a glicose e comece a usar gordura. Em que não tinha oxigênio, mas agora começou a chegar oxigênio. Aí eu mudo de prioridade para as fibras vermelhas. Então vamos entender assim, eu peguei um peso, eu estou com pouca oxigenação, eu estou cheio de glicose no meu corpo, eu pego a carga, quanto mais peso, mais difícil, mais fibras vão trabalhar, eu começo a trabalhar, as fibras brancas são as primeiras, elas vão até onde elas têm enzima para trabalhar. Quando acabou a enzima para a fibra branca, automaticamente eu começo a buscar gordura eu sempre tenho, o tempo todo, guardada dentro do músculo, interiormente, e na circulação, e na pele, gordura é o que não falta nunca. E aí eu vou usar a gordura, e a partir do momento que eu vou usando oxigênio, eu preciso de oxigênio para quebrar a gordura. Por isso que fala, o trabalho aeróbico queima gordura. Aí, ignorante vai dizer, então o anaeróbico não queima gordura? Não, ele queima carboidrato. Então não queima gordura? Queima gordura. Ele usa calorias como fonte de carboidrato, calorias como fonte de gordura, e no final do dia, ao longo dos dias, a predominância ou o balanço calórico, se queimou mais calorias do que comeu, não importa como queimou essas calorias, não importa se queimou dormindo. Se eu fiquei dormindo, queimando calorias e ingeri menos calorias, obrigatoriamente, como que eu queimei calorias se eu não comi calorias? Eu tenho que ter pego de algum lugar. Esse lugar é a gordura. Então, eu vou queimar gordura sempre que o balanço calórico estiver negativo. Para queimar mais calorias, eu posso queimar tanto usando carboidrato como usando gordura. Queimei calorias. Da onde que eu ingiro caloria? O corpo não tem produção de caloria, tem reserva de caloria, que veio do alimento. Aí o balanço do que eu como, com o balanço do que eu queimo de carboidrato, queimo de gordura, o que eu uso para dormir, o que eu uso para trabalhar, o que eu uso de calorias, com o que eu como é que vai determinar se eu vou engordar ou emagrecer. Em períodos do dia eu estou engordando, em períodos do dia eu estou emagrecendo, tudo é cíclico e ao mesmo tempo. Muitas vezes, enquanto eu estou queimando gordura, eu já estou guardando gordura. Muitas vezes, enquanto eu estou queimando carboidrato, eu já estou fabricando novo carboidrato. Muitas vezes, enquanto eu estou catabolizando no treino de insulina, eu já estou anabolizando ao mesmo tempo. Então, é tudo ciclo, é um metabolismo, tudo acontece ao mesmo tempo. Aí eu posso dizer assim, em tal momento, durante o treino, eu perco mais proteína do que ganho. Ótimo. Mas quando eu durmo, eu ganho mais proteína do que perco. Quando eu estou em baixa glicose, eu queimo mais gordura do que quando eu estou em alta glicose. Porém, quando eu estou com glicose mais baixa, eu uso mais gordura e vice-versa. Ou seja, eu ciclo momentos no meu dia onde a predominância
de ganhar ou perder proteína determina o meu resultado muscular, e a predominância no dia, na semana, no mês, do que eu gastei, o que eu comi, determina se eu emagreci ou não. Mas agora, voltando lá para o treino, destruição, como então eu garanto que eu destruí todas as minhas fibras? Treinando menos repetições, mais intervalo, com baixa oxigenação, eu destruí branca. Treinando mais tempo, mais repetições, menos intervalo e mais séries. Por que mais séries? Porque a fibra vermelha é mais resistente. Ela demora mais para ser destruída do que a fibra branca, que é menos resistente. Ela é potente, ela tem explosão e força, mas ela não tem resistência, ela não é resistente ao movimento, ela acaba logo. A fibra resistente não, ela vai embora, você tem que ir fazendo até destruir. Por isso, hoje, os atletas treinam muito as fibras vermelhas. Por quê? Porque eles já chegaram no máximo das brancas. Eles treinaram tão pesado durante tanto tempo que hipertrofiaram tanto as brancas que agora só resta hipertrofiar as vermelhas. Por isso que a gente vê, às vezes, alguns atletas muito grandes treinando mais leve, fazendo mais vezes, por dois motivos. Primeiro, que o mais leve dele é pesado, primeiro. E segundo, que as fibras brancas, que são mais fáceis de hipertrofiar, já estão praticamente no limite. Mas as fibras vermelhas, que são mais difíceis de hipertrofiar, talvez não tenham chegado ainda no limite. Então, como é mais fácil hoje um Rafael Brandão crescer? Treinando as fibras brancas, que ele treinou a vida inteira e já chegou no máximo, ou treinando as fibras vermelhas, que são bem mais lentas, mais difíceis de destruir e que provavelmente ainda não chegaram no máximo. Então, é por isso que eu não posso comparar o meu treino com o do Rafael Brandão. E o Rafael Brandão, por mais repetições que ele faça, eu cito o Rafael Brandão por ser o melhor hoje do Brasil, indiscutivelmente. Mas temos outros atletas do nível dele que a gente pode falar a mesma coisa. Você nunca vai ver ele fazer série de 20, série de 30, com um pezinho de 2, 3 quilos. Até o treino dele de alta repetição é sempre com alta carga. Você não vai ver o Rafael Brandão colocar num supino menos que 80, 90, 100 quilos. Não existe isso para ele, acredito. Por mais que ele faça drop, lá no finalzinho do drop, ele está pondo pelo menos 100 quilos em um supino. É o que a gente vê na prática, é o que a gente vê no nível profissional. Então, sempre difícil. A partir do difícil, eu vou acrescentando dificuldades, que eu cito o meu método, mas tem N métodos, para destruir o máximo de fibra. E como eu garanto que eu trabalhei todas as fibras? Garanto pelo de saber que eu trabalhei a branca e trabalhei a vermelha no mesmo treino e destruir o meu músculo. Ótimo. Agora, qual é a minha dica maior para o atleta que chega num platô de tamanho? Ele não consegue mais ganhar tamanho. Ele usar todas as estratégias, porém ele fazer em um treino mais estratégias, mais visando fibra branca. Em outro treinamento, ou em outra semana, em outro período, mais fibras vermelhas. E ele descobre até em que músculos ele tem predominância de branca e predominância de vermelha. Quais são as fibras que ele tem que mais vão dar hipertrofia, que mais vão dar resposta à destruição. Eu descobri. Então, por exemplo, meu braço é branco e minha perna é vermelha. Eu descobri, beleza. Qual é o melhor treino de todos? Qual é o melhor treino que o Maurício Marques recomenda para todos os atletas avançados? Confusão muscular. Um dos princípios Wader antigos, usado desde Arnold, muito antes de Arnold. Então eu não só coloco alta carga, como cada treino é um treino. Hoje eu fiz um treino de braço, no próximo treino é outro treino de braço. Eu tenho uma garantia total que eu vou conseguir destruir minha fibra, porque aquela fibra que eu destruí, e ela reparou e se adaptou, com certeza ela estava esperando o mesmo treino, e agora veio outro treino. A chance de destruir é muito maior. E nessa confusão muscular, além dos treinos serem diferentes, eles precisam envolver fibra branca, rosa, né, e vermelha. Então, esse é o melhor treino. É o treino que eu uso fibra branca, de preferência no primeiro, depois a fibra vermelha, porém, cada treino é um treino. Esse é o melhor treino. E depois que eu descobri o melhor treino, confusão muscular, na minha opinião, uma semana de intervalo é o máximo de repouso que eu posso dar, com o máximo de alimentação, de suplementação. Ah, mas eu treino 2 vezes por semana. Também é bom. Porém, se você for me perguntar qual é o melhor, eu te falo que é porque eu garanto que todas as fibras reconstruíram e cresceram, não teve perigo de eu não conseguir restaurar todas as fibras e já vir um segundo treino. Não há esse perigo. De ao invés de eu recuperar 100%, recuperar 80% já vir um outro treino. Porém, para evitar a adaptação,
Eu preciso estar sempre mudando a minha série. No máximo, eu recomendo a cada 2 a 3 meses. E se você me perguntar o melhor treino, é cada treino ser um treino totalmente diferente um do outro, priorizando fibra branca e priorizando fibra vermelha, uma vez por semana, e de vez em quando, periodicamente, fazer 2 vezes por semana. Por quê? Não é pior? Para desacostumar o músculo com a simples função de sair da adaptação, do adaptativo, do cômodo. Tirar o músculo do comodismo. Tem que estar sempre desconfortável, ele tem que estar sempre no descanso, enquanto estou dormindo e me alimentando, se montar para se adaptar àquilo que eu estou fazendo, que está me incomodando e deixar aquilo não mais incômodo, adaptado. Então, o músculo tem que estar sempre buscando adaptar e eu tenho que dar todas as condições para ele. Então, as dicas que eu dou são essas. O melhor treino é a confusão muscular, uma vez por semana, porém, de vez em quando pode fazer 2. E dentro desse treino, quando começou a não ter mais o pump, eu vou mais para a branca por um tempo ou mais para a vermelha, dependendo do atleta. É infalível eu ter sempre destruição máxima a cada treino. E aí o descanso é que vai garantir o máximo anabolismo.